Olá amigos, como é que tá? Eu sou Gavin e eu sou americano, eu sou estudante doutorado de ciências atmosféricas aqui nos Estados Unidos. We're going to get into our nasalized vowels, which for me have been one of the most difficult things about learning pronunciation in Portuguese. Where first of all, one of my favorites is the over there word in Portuguese, lá, lá. You know, vamos lá. Eu gostaria de viajar ao Brasil. Me gustaría viajar a Brasil. I would like to travel to Brazil. Eu escuto minha voz, mas eu não fico calmo. Eu deixo a guitarra guiar minha alma. A sua esposa está embaraçada, parabéns. Por que você está dando parabéns por ela estar embaraçada? Do you want to try it? Falando sobre uma comida, né? Em português, a gente sabe que esta é uma trava-línguas comum em inglês. É ombro de soldado, soldier's shoulder. It's not my cup of tea. Eso no es lo mío. Não é muito minha praia. I told her I can. I told her I can't. E uma outra, you can speak English well. You can't speak English well. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Vai ser necessário para vocês aprender ou ouvir repetidamente todas as palavras e não ter medo de abrir a boca um pouco mais largo, né? Bazillion não é uma palavra em inglês, mas a gente tem muitos números altos que terminam com illion. É Martin, quase Martin. Então, Martin. Martin. Hoje eu vou falar sobre uma dúvida, um assunto bem comum na pronúncia em inglês, e é a pronúncia de TH em palavras em inglês. Em inglês, congratulations é mais por... se trata mais de situações, por exemplo, como aniversários, né? Ou quando um estudante se forma na universidade. Fit. Fitted. Hate. Hated. I walked up the hill to the Nightmare Hotel. I stopped at the door and I sounded the bell. A palavra uncopyrightable tem 15 letras e todas as letras são diferentes. Ao finalizar, terminar com contato com alguém, um chat online, eu gosto de escrever, I look forward to seeing you again, or I look forward to hearing news of you. Our TV, we ended up mounting on a wall, and when we're working in the kitchen or something and we want to see the game, we can swing it out. We have a little bracket on the back here. Palavras para praia e puta são beach, bitch. Beach, bitch. O caso de experiência. E os exemplos aqui são: I have read Harry Potter. Eu já li Harry Potter. Sorry, I didn't catch that. Isso é um modo um pouco mais informal. Sorry, I didn't catch that. Catch é mais ou menos pegar. TY, thank you. E também THX, ou thanks, porque o X tem um som normalmente de X, como se fosse um S, como ice, ice. Mas com olhos, eyes, é como se fosse um Z. Então, eyes só é American. E então, quando a gente fala americano em português, é uma tradução literal ao pé da letra. E hoje eu vou falar um pouco sobre frases de quebra-gelo em inglês, ou como se chamam em inglês, icebreaker phrases. Vai imitar o sotaque famoso da série de Harry Potter, o velho Dumbledore. Vamos lá. And finally, it takes great courage for one to stand up to one's enemies. Espanhol de nuevo. Entonces, me gustaría viajar a Portugal. E sim, para mim provou que a conversa é a melhor maneira de melhorar
a sua língua estrangeira. No meu caso foi o português. Hoje é o dia 7 de janeiro. E para expressá-lo em inglês, eu digo It's January 7th. Eu acho ler uma maneira muito legal de melhorar, aprimorar o inglês e, à mesma vez, curtir da cultura. Frações decimais é quando tem uma vírgula no número, mas em inglês a gente não usa o vírgula, como vocês já sabem, é o point. Ponto, ou point, tá? Conversar com um brasileiro é uma das 4 coisas que eu faço em qualquer dia. A gente usa as unidades feet e inches. Feet, inches. E a pergunta para perguntar a alguém qual a sua altura é How tall are you? A resposta é sempre not much. Exemplos. Ask me what's up 3 times. What's up? What's up? Not much. What's up with you? Not much. Not much. E queria falar com o presidente pra ajudar toda essa gente que só faz Rihanna em inglês. Eu ouvi Rihanna pela primeira vez faz 6 dias e eu ri muito porque Rihanna é o som que faz um burro em inglês. Então, lembre o que é que eu disse sobre a ação continuando até o presente e ainda continuando e também sendo recente e aparente. Ok, let's get started. Get é um verbo incrível em inglês porque é impossível dar somente um sentido. E para despedir vocês, eu vou dizer have a great day ou see you guys later. Mas não good morning. Eu já não sei se sei de nada ou quase nada. Eu só sei de mim, só sei de mim, só sei de mim. Acho que é uma sacanagem, ele fez só pra ela ganhar. Não foi nada assim. Sim, foi sim. Eu entendi isso, é o truque pra fazer ela ganhar. Eu achei muito engraçado. Contém 5 palavras muito semelhantes e atrapalham até falantes nativos de inglês. Pro vídeo, o verbo get é tipo o verbo tomar em português, tá? Não tem um sentido único, tá? Um único sentido. E a minha esposa tá batendo na porta aqui, então eu tenho que ir embora. Até o próximo vídeo, amigos. Tchau, tchau. Eu acho que isso é o aspecto mais difícil em inglês, é a pronúncia. Não tem muitas conjugações, tipo em português fazer tem 60 conjugações e to do tem 5. Isso que é vida. Isso que é vida, gente. Perfeito. And demorou. Demorou! So many tourists doing the infamous selfie shot. Kind of like I'm doing right now. Ah! Cachaça caiu! Outras coisas... Que isso? Eu adoro tentar cozinhar no estilo brasileiro aqui nos Estados Unidos. Enfim, falantes nativos de inglês cometem erros na língua inglesa, às vezes também. E hoje eu vou relatar os 7 mais comuns. E é para dizer para vocês que um aprendiz nunca começa falando a língua fluentemente. Então requer muito esforço. Com esses eu coloquei e realmente claro que não vão grudar na panela, na assadeira. Mas eles estão ficando muito plano, não é? Porque como acabei de mencionar, eu uso close quando eu estou indo para algum lugar. E normalmente, near, não. Vai ser boa prática, porque esse poema tem a maioria das palavras mais difíceis falando das diferenças da pronúncia em como se escreve. Meu nome é Gavin, sou dos Estados Unidos e adoro a língua portuguesa. Pra caramba. Tô aprendendo o português sozinho e não consigo parar de pensar na língua. É o som mais comum na língua inglesa, particularmente para os vogais, porque requer nada da língua, da boca, da garganta, é só fazer um som. Obrigado ao Brasil inteiro pela experiência ótima que me deu. E eu amo o Brasil. A criança vai aprender primeiro como pronunciar e depois como escrever. É o contrário para vocês, não é? Vocês vão normalmente aprender como se escreve a palavra e depois como se pronuncia. Comprehension.
Ela é a nossa amiga Megan. E elas vão provar caipirinha. Caipirinhas. Tinha um poema legal aqui dentro que eu queria compartilhar. E é: A house is made of walls and beams. A home is built with love and dreams. Eu ainda tenho dificuldades muitas vezes com read versus read. Porque o verbo to read no tempo passado se escreve igual, mas tem uma pronúncia diferente. Muito bom. É muito bom. Muito bom. Nossa, muito bom. É mesmo. So cute. E finalmente a minha música brasileira com o maior número de reproduções no meu iPod é dos Tribalistas. Pé na taba, um dia já foi chimpanzé. Será que isso ainda fica um pouco confuso, estranho para vocês? Então eu vou dar mais exemplos. Acontece com outros verbos da primeira impressão. Pen versus pan. Lauren and Anna, Hi. how's it going? Great. Where are you? We're on top of the world. Eles vão dizer y'all, que é uma contração de you mais all, tá? Y'all. E no resto do país é you guys. Antes eu sonhava, agora já não durmo. Quando foi que competimos pela primeira vez? Falo isso demais, eu imagino que vários de vocês vão ficar cansados ou zangados com eu falar isso mais uma vez. Estranhar, que verbo mais simples para expressar uma ideia que requer várias palavras em inglês, né? Rap, wreck, wrist, wrote, rung. Rap, wreck, wrist, wrote, rung. Put a spoon on a plate, but not in a plate. I can put a spoon in a bowl, but not on a bowl. Homógrafos são palavras que têm a mesma ortografia, mas pronunciam diferente. Por isso eles têm um sentido, um significado diferente. Wink e blink, que em português somente são... Piscar. Mas o legal é que blink sempre quer dizer os dois e wink é sempre somente um. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Chucking my deuces up has the connotation of just throwing the number 2 up. Peace multiple times. I was like, wait, there was a party? And she was like, yeah, weren't you invited? And I'm like, girl, I didn't get an invite. It's really windy right now. I really hope that it's not windy on the audio. Demorou! Eu aprendi essa expressão muito da hora no meu primeiro dia no Brasil com os meus amigos paulistanos, Doug e Gil. Olha só, é uma menininha e uma flor. Vamos ver o que ela tá dizendo. Loves me not. Para vocês, aprendizes de inglês, ter que escolher entre to e for como tradução para deve ser um negócio bem difícil de dominar. Nesse vídeo vou falar sobre 10 palavras que talvez vocês ainda não saibam que não existem no inglês. Quero agradecer a Deus e a vocês do fundo do coração por me ajudar a encontrar meu sonho e me ajudar a seguir esse sonho. Rasa, nua, abandonada. Então eu imagino que esse não é um assunto que vocês vão ver num livro didático, só que é assim que a gente usa. Número 7 é anytime. Tipo, qualquer momento que você precisar ajuda, eu posso te ajudar. Anytime, qualquer momento. Hey Karina, hey Carol. Entendeu? Ah, e nunca dá pra dizer hey guy. Hey guy, isso soa meio estranho também. Quando eu comecei o canal sentado neste mesmo lugar, usando esta mesma camisa, eu não precisava e na verdade nem esperava fazer dinheiro. Hello, Mom and Dad. Hi, Gavin. We're gonna start with you, Okay. Dad. So if you could tell me your name and where you're from. It's Brian. I'm from Medina, Ohio. E eu sei que se ensina goodbye como a despedida típica que se usa aqui, né? Não é verdade. Toda coisa na música Águas de Março. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é pouco sozinho. Hello everyone. I am here with my friend Chris. and we are in the Pike National Forest in Colorado.
Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje, como o título do vídeo indica, eu gostaria de falar sobre 4 expressões do português que são quase iguais no inglês, mas não exatamente. Let's plan on 2 o'clock to play soccer. Sweet! See you there! Você tem perguntas sobre outras respostas para um convite que você já ouviu? Eu atingi 100 mil inscritos dia 2 de junho, então quase 5 meses. Mas tudo bem, não faz mal, é muito bonitinho essa plaquinha. Do gato, do animal de estimação, eu usei this. Mas imediatamente depois de saber que é macho, comecei a usar he. Falsos cognatos, ou seja, são palavras que têm a mesma aparência, se escrevem quase iguais na outra língua, só que têm definições diferentes. You can see that I haven't arranged the room or like, you know, my hair is not perfect, and so these vlogs, again, are just me. This is who we are, who I am. Can you do this for me and keep doing that? Okay. Knock knock. Who's there? Woo. Woohoo. Sticky notes. Mas todo mundo vai falar de post-it. Post-it. Post-it, isso é tão brasileiro, gente. Inglês é uma língua um pouco rara por não ter gêneros. Colorado has more scuba divers per capita than Florida or California. You're kidding. No. You're kidding. É o nosso... Mentira! Foi super interessante saber que journal em inglês não é jornal em português. Today I'm going to talk a little bit about our American holiday Thanksgiving. So today's Sunday, and since Thursday it's kind of all been one long holiday weekend here. I love you. Soa bem, sei lá, formal mais uma vez. Quase sempre quando despedir a minha esposa no telefone ou cara a cara, eu vou falar love ya. Love ya. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Também é parte de um rima que tem vários outros versos. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? If Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Carregue. Hi, y'all. Come on in. Hey, Mel. How you doing? Good. Welcome to the tiny house. All right, thanks. To make dinner fala de ficar em casa e cozinhar, ter todos os ingredientes, criar comida e jantar na casa, né? É criar um produto. Pois não, Brazilian Portuguese course for Spanish speakers with basic reference grammar. And so seeing that resources like this existed and the fact that I wouldn't have to be starting from scratch really motivated me. Advantages. Advantages. Vocês estão ouvindo como é que eu tô segurando o T do advantages. You killed it é você matou, mais ou menos. E you tore it up é mais ou menos. Eu perguntei pra vocês no outro vídeo se vocês realmente acham que coisas têm um espírito masculino, feminino, uma alma masculina, feminina. E talvez a metade de vocês falaram que sim. Elas vão saber que sou eu na mesma hora e vão querer tirar foto. Tá brincando? Elas vão saber que sou eu na mesma hora e vão querer tirar foto. Eu estranhei muito com essa concordância com sou eu. Past perfect, present perfect e future perfect. Vários padrinhos do canal já me perguntaram sobre isso e também outros nos comentários dos outros vídeos. Aqui é o presente, tempo vai nessa direção. E vamos falar sobre 2 ações, 2 momentos no passado. E o número 1 é o mais importante e vai influenciar o que acontece aqui. So excited for the next chapter. So, here we go. She will have left when you arrive. Ela terá saído quando você chegar. É assim que vamos usar o future perfect. Gente, quando aprender a sua primeira língua estrangeira, você está aprendendo 2 coisas. Você está aprendendo a língua, mas também você está aprendendo como aprender uma língua estrangeira. Opa, número 9 é in stitches. E é quando você tá rindo tanto que você tá rachando. Oi. Guys, the key to driving a truck in snow here is, there's no secret, it's terrifying. You just have to do it. Eu tenho a diferença entre to wink
e to blink. Você tem que remover toda a neve da calçada em frente da casa em 24 horas. Oh, e eu tenho grandes planos para o futuro do canal. Os vídeos continuarão saindo, a minha lista de vídeos a serem feitos só fica maior. So, think about this difference, study this difference, and it'll make sense to you. Guys, I don't think that we're gonna have new banisters, new railings, new corrimões. A diferença entre to scream e to yell, e também to shout, é... Peraí. Não tem diferença. Happy birthday! Nunca fale isso pra ninguém, né? Porque eu não acho que alguém tem dom para idiomas, além de só inspiração e realmente querendo aprender aquele idioma. Para falar won't mais have, dá para colocar apóstrofe VE. Normalmente não se vê escrito, mas falado é super comum. Primeiro vou mencionar que essa palavra dada é como se chama do pai em inglês normalmente, o que as crianças vão dizer. Estudantes da língua inglesa do ritmo do inglês. E eu vou ser o seu professor de dança, vou ensinar o ritmo da minha língua materna. Foi super legal ver a palavra hard, porque muito brasileiro quer traduzir diretamente difícil para difficult. Mas difficult é meio fora de uso. I hope you will be there. I hope you will be there. Ele, mais uma vez, falou bem certinho, só que deve ser I hope you'll be there. Have mais got mais to torna-se gotta. Só gotta. E isso quer dizer que você precisa fazer algo. Você tem que fazer algo. He absolutely loves it. He's so motivated to get more videos out and to keep getting ideas from you guys commenting on videos. To show the ropes quer dizer que você vai ensinar como funciona um sistema ou como é um lugar. Hey, welcome to the gym. Let me show you the ropes. Talvez vocês vão ouvir I'll pronunciado sozinho, mas dentro de frase é difícil ouvir alguém falar assim. É quase sempre all, justamente como o nosso all. Ele tá usando o like, I mean, you know, but... É perfeito, um sentimento de unidade. Então, eu não vejo a hora de expandir e aumentar o nosso togetherness, o nosso conhecimento das nossas línguas maternas. I'm originally from Indiana in the Midwest. O Midwest quer dizer estas partes dos Estados Unidos, mais ou menos o interior do país. Eu também sou do Midwest, é reconhecido por ter o povo mais amigável dos Estados Unidos. Em tcheco, 1 até 10 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iraq came from behind. Something from behind. Something from behind. The men come from behind. The Iraqi team came from behind. O not sempre prefere ter a contração. Então nunca vai ficar I knew you'd not come. Com o not sempre vai se tornar I knew you wouldn't come. E aí, mesmo que tenha esse de no fim, não se pronuncia o de, é só use, sem nada desse som na boca. Legit. Aqui nos Estados Unidos é uma maneira super legal de dizer ótimo, que legal, da hora, irado, massa. Ale umím jedno slovo portugalské. Aj, to je? Je to české slovo. Je? České slovo. A česky bunda, slovo bunda. Oh. Gone, gone, gone. Leve, muito leve, leve, pousa. Muito leve, leve, pousa. When I was in China once, I was going to learn a few characters, but wow. You can only do so much, and so
You can only do so much é uma expressão idiomática que quer dizer que você não consegue fazer tudo, é limitado. He mais have torna-se heave. Opa! Pegadinha! Eu quis saber se vocês estavam prestando atenção, porque claro que não existe na terceira pessoa do singular o have. Home Alone is a 1990 Home Alone American é um Christmas filme comedy de written and produced 1990 by de John comédia and directed que by Chris foi tem roteiro de Christopher Columbus. Achei a cerveja que vocês me falaram que parece meio um xarope, né? Na live. É wheat beer. Cheers. Porque você decorou umas frases âncoras, palavras âncoras. E você pode falar quase sem pensar no que quer dizer. E aí dá esse momento de paz. DIY quer dizer do it yourself. Faça você mesmo. Mas aqui, para talvez ter esse momento de paz, você pode usar várias frases âncoras para alongar, para pensar. You mais are torna-se your. Tipo, o you muda de pronúncia para your no inglês comum, no inglês do dia a dia. E tem a mesma pronúncia quanto o pronome possessivo your. Com brasileiros quem eu sei tem um grande conhecimento da língua inglesa, que é impressionante, mas eles simplesmente não abrem a boca aí, perdem a oportunidade de melhorar e de se conectar com outra pessoa. Back to work. To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man. I want to share all my love with you. Quando você está começando a conversar no inglês, o que você deve fazer? Primeiro é para soar mais natural, menos robô durante a conversa. Segundo é que dá esse famoso momento de paz. Quando eu comecei a aprender tcheco faz 4 meses, a língua soou como isso para mim. No asi byl takové horší Silvestry, to jsem si spíš teda dala po tom Silvestru, to se vzatí. No. Como eu não falava português tão bem, eu li esse livro em inglês e foi tipo a minha introdução a escrito de Jorge Amado. Agora eu já li Capitães da Areia, Morte de Kikas Berra d'Água. Eu gosto muito do estilo dela. Did you do anything consciously to train your accent or anything? I let go. To let go é um phrasal verb que quer dizer soltar, relaxar, deixar. Oh boy. Whatever. Oh boy é tipo, opa, uau, mas algo que só uma criança normalmente vai dizer. Pode ser pretty, tipo bonita, mas um homem bonito não é outro homem só, talvez, mas não pode ser pretty, pode ser handsome. Antes de sair à noite de novo, a patroa diz pra mim, you need to wear shoes. You need to wear shoes. Droga. E a palavra realmente é a palavra na minha mente. Parede é parede. Caneca é caneca. Brigadeiro é vida. Tudo é parte do meu vocabulário ativo. E assim, penso em português. Anyway. What's the classic word that Canadians will throw into any conversation? It's the word A. A is something you say at the end of a sentence if you want to see if the other person agrees. So you might say, it's really cold outside, eh? That car is a beauty, eh? Oh yeah, another awesome piece of news is that I launched my website today, smalladvantages.com. Será que ele tá acertando realmente os sons nasais? Será que eu tô pegando também? Pão, grandão, beijão, camarão. Essa é parte muito difícil, eu acho que ele tá acertando. Foi uma honra aparecer no programa do Bial nessa semana, mas tinha tanto que eu queria falar que eu simplesmente não pude. Mas graças a Deus, o YouTube existe. Dear Mrs. para mulheres casadas. Dear Miss, para mulheres que não são casadas. E Dear Ms, quando você não tiver certeza. É conseguir conversar num jeito não sem jeito, num jeito natural. Em inglês isso seria being able to converse in a non-awkward manner. She currently has more than 10 million subscribers in her YouTube channel. Eu ia falar on her YouTube channel, como nativo. A única opção é para você continuar construindo, continuar acrescentando seu conhecimento através de muito listening da língua inglesa, muito exposure, porque você, durante a conversa, vai ter que pedir repetição, definição, soletração o tempo todo. E não tenha vergonha disso. Até para nativos, às vezes, temos que pedir repetição. Você falou, did you say can or can't? E aí, I said can't.
mas não fazemos esse gesto em inglês. Você poderia digitar isso para mim? Could you please type that to me? Opa, é a minha voz, né? Now tang you so taki. 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 A son of a nun does run to the sun. Our money, your money, our money, your money. These hours are ours, these hours are yours. These hours are ours, these hours are yours. Look at that fat cat. Na hora de falar em tcheco com vários professores particulares no iTalk, eu misturo palavras de português de vez em quando. Put on your shoes. Take off your shoes. Isso tá ok, mas dá para perguntar o quê? E a resposta é os sapatos, your shoes. E aí você sabe que dá para split. E aí ele falou, it ain't nothing, que é um double negative em inglês, que normalmente se cancela um ao outro para formar de novo um afirmativo, coisa que não existe no português. Mas no inglês informal isso é comum. They were right there to show me, to explain me. To explain to me. Mas aí surge o seu problema. É que você não pode ser você mesmo numa outra língua no começo. Isso dói. É um fato inevitável. Percebi que eu devo explicar o que quer dizer o acrônimo YOLO, que surgiu recentemente, é muito popular entre jovens. Quer dizer You Only Live Once em inglês. Claro que descobri as Mamonas Assassinas e amei. Aqui é a minha música favorita delas. Os animal tem os bichos interessantes. Então ainda tá acontecendo, ainda tá rolando. Então é por causa disso que eu não perguntei What did you guys think? Mas sim, What do you guys think? E aí eles responderam It is good. Fall Aguilera. Fall Aguilera. Fall Aguilera. Fall Aguilera. Fall Aguilera. Fall Aguilera. And you have a bottle that says leite, but the magnet doesn't work for him. He just shakes his head. Oh my god. É para colocar, é por causa disso que surgiu esse fenômeno do N, a versus an, ok? An apple. It's just like blah blah blah. Oh. You know, when someone's talking too much and you just don't want to hear. Thank you for explaining. Uau! Eu não sabia disso também. Let's schedule the meeting for July 30th. July 30th? No can do. I'll be on vacation. No can do. Se chama packing peanuts em inglês. Eu não sei o que é em português. Well, why were we where we were? Wearing what we were. Wait, what were we wearing? Were we wearing warwear? This is, falando do objeto, a Lauren não tinha na mão. E ela falou, I think we've tried that. Não tocando. This is traditional, like a Northeast sweet. I think we've tried that too. Este é um sufixo muito divertido no inglês que existe. No português vocês têm, por exemplo, inho, esse diminutivo. Mas no inglês a gente tem sufixos divertidos também. Nos Estados Unidos o ônibus sempre para em todas as paradas, não é para chamar o ônibus. Stay tuned. Stay tuned quer dizer fique ligado, fique atento para uma coisa que vem em seguida, que vem no futuro. And how would you like your steak done? How would you like your steak done? Ou how would you like your hamburger done? Ou simplesmente how would you like that done? E aí você tem 5 opções. Você tem rare, medium, medium well e well. See a trail? This is gonna be off-roading a little bit, but that's the fun part. This is Colorado. É assim que temos que aprender nos nossos idiomas que a gente está aprendendo, né? Inglês, tcheco, russo, chinês, japonês. É para ganhar esse exposure através de listening e através de ser forçado para usar. Um grito de estrelas vem do infinito e banda de luz repete o grito. My wife Laura, this is for you to know, strength you show makes me proud. In a crowd you stand out, wanna shout, that's my wife. What a life, next to you, Biddy Poo. E aí, gente, tudo bem? Oi! Tô aqui com a minha nova amiga Jackie. Hello! De onde você é? Eu sou de Chicago, mas agora estou morando em Campinas. A parte que atrapalha é que você não pode chamar de seu teacher de teacher. Tipo, teacher, I have a question. Thank you, teacher. Wrong. Go out there, play good defense and let them have it. Não sei por que eu faço isso com o olho. Mas calm down só se usa quando a outra pessoa realmente tá
enlouquecendo-se, tá pirando, né? Ficando com muita raiva. Wow, this city is very New Yorky. Parece muito Nova York. It's very New York. Isso só como português. Eu tinha que escolher somente um, por enquanto eu escolhi a Adele. Adele. O nome oficial do sotaque dela é Cockney. James, while John had a better effect on the teacher. Brasilia, Brazil sounds fancy, right? Exotic, adventurous, romantic even. It sounds like a faraway place with exotic, faraway things and unbelievable flavor. Plus, it only has 5 calories per serving and no artificial sweeteners. É que isso não dá no inglês. É tipo bonitinho demais. Coisa de criança, coisa de urso de pelúcia, né? Stuffed animals, cartoons, hugs. Hoje em dia os sotaques nos Estados Unidos são bem leves, diluídos. Mas é verdade que ainda permanece um pouco de sotaque em certas regiões ou cidades e também permanece muito estereótipo sobre sotaque. The store is open until 10. Também posso falar the store closes by 10. Aí close é esse limite, né? Ué, esse diálogo bem rápido entre eles, uau, muito difícil. A photo or two from your wedding, which ones would you show? Like us walking down the aisle together, and then when we had like the photographer taking just the pictures of the two of us out by the lake. Porque realmente, às vezes, se reduz esse do you para formar somente no inglês informal do, ou até mesmo dia. E deve ter milhares de brasileiros assim que sabem o inglês até um nível tão perfeito, mas ainda não tinha a primeira conversa no inglês. Tipo, perguntei pro meu amigo brasileiro, você quer outra cerveja? E ele tipo... E eu tipo, que isso? Você já ouviu falar de gonna, wanna, gotta no inglês informal? Mas que tal o where'd-ya, what'd-ya, had to have? Eu tô aprendendo o tcheco sozinho para me lembrar de como é ser iniciante numa língua estrangeira e para poder ensinar melhor aqui no canal. Quando a gente olha pro alto, consegue enxergar a lua, caminhar no meio da rua sem ter medo de assalto, um terreiro sem asfalto, sem concreto, clandestino e um açude cristalino, um cheiro no bem-querer. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Parte do processo que você deveria amar, porque realmente é muito legal. É foda poder falar em inglês ou em português. Um grande abraço para todos e Brasil, aí vou eu. E como diziam os grandes pensadores Claudinho e Bochecha, quero te encontrar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha só. Da noite à noite. Se tu queres, queres. Se tu não queres, deixe. Boa tarde, tudo bom? Tomada, é. Ela tá aprendendo português, ela achava que era tomate. Nossa, sabores combinam muito bem. Meu Deus. Gostou? Estou aqui depois da palestra em Vitória, é uma escola de inglês assim, e eu entrei nessa sala e é uma sala de Gavin. Nosso convidado é americano. Ele largou a carreira de cientista para dar dicas de inglês para brasileiro no YouTube. Só droga. Cada vez que a gente recebe uma camiseta aqui nos Estados Unidos, em particular na universidade onde eu matriculei, a gente falava Sporty, Sporty pra outra pessoa querendo que é pra usar, é pra vestir nessa hora mesmo. Todos os estados, eu quero conhecer todos os estados do Brasil. Faltam 15 mais ou menos. Já foi lá?
Então, galera, já faz 5 anos que tô aprendendo e adorando português. Eu acho que a minha experiência em aprender português poderia ajudar vocês aprendendo inglês. Cada vez que eu quero falar sure no inglês, eu traduzo como pode ser. Tipo, alguma pessoa propõe uma atividade e pra você tanto faz. Então, pode ser sure. Eu gostei da gaiatada, né? A vaia cearense. Yay! 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 Meanwhile, we've been growing a community here, made up of people like you, who help me help you. You help me help you. Mas também estava levando a entonação de inglês para português na mesma situação, que não dá muitas vezes, em particular em perguntas. Essa é uma diferença fundamental entre o português e o inglês. This is just a quick video to let you know that right now I am accepting new students in my English course, which is called Turbo. Acho que sim. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Então o conjugation table fica assim, né? Do I, do you, does, he, she, it, that, e aí do para o resto. Fique sabendo que quando se trata de nem eu, falando de você, falando de eu mesmo, né? Quando a frase fica nem eu, dá para falar sempre me neither. Me neither. E a boca está preparada para pronunciar o T, mas não acontece. Só. Facebook. Acontece também na palavrinha quick tip. It's quick tip. Click on the link in the description. Go to patreon.com/smalladvantages and become part of the Smallista family. We really, really are a family. My God, I don't want to be Bob Sponge. Bob Sponge? SpongeBob. Bob Sponge? Bob Esponja. I don't want to be Bob Sponge. O verbo flutter é o que faz uma borboleta, tipo pássaro flap. A bird flaps its wing, but a butterfly flutters. Bye, bye, bye. Eu diria que I would say, ou I'd say, é uma boa frase âncora. This is the Magic song. Magic.